Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Esse foi o dia que Deus preparou para nós. Desde já eu quero deixar alguma saudação, e a primeira saudação vai para a nossa irmã Edinalva, aí no Maranhão. Deus abençoe a nossa irmã Edinalva. Quero deixar uma saudação para a Naná, aí em Indaiatuba. Deus abençoe a nossa irmã Naná. Quero deixar uma saudação para a nossa irmã Beth, em Hortolândia. Deus abençoe a nossa irmã Beth. E uma saudação para o nosso irmão Orlando, aí em Brejões, Bahia. Amém? Vamos fazer uma breve oração e entrar na poderosa palavra de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo de Deus da verdade, Senhor Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor Deus. Abre o nosso coração, Deus, para receber a Tua palavra. Abençoa os ouvintes de perto, de longe, para a Tua glória. Amém. Queridos amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem simples, humilde, para a honra e glória de Deus, que está em 2 Pedro, capítulo 3, o título diz: A vinda do Senhor. Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiu os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas permaneceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Queridos amados irmãos, aqui é a carta do apóstolo Pedro, falando da segunda vinda do Senhor. O Senhor já veio aqui na terra, há 2000 anos atrás. Ele pisou aqui, o verbo se fez carne, como diz a Bíblia, e habitou no nosso meio. E agora a segunda vinda de Jesus, ele vai vir nos ares, nas nuvens, como diz o nosso irmão Paulo também, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Isso é uma profecia de Deus, e para quem crê, né, e quem espera Jesus, se for hoje ou amanhã a vinda de Jesus, que a gente não sabe nem o dia nem a hora, a gente vai ver essa glória de Deus acontecer no céu. Agora Pedro vai dizer a vinda do Senhor. Amados, escrevo agora esta segunda carta. Pedro escreveu a primeira e agora a segunda, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro estava, irmãos, exortando, animando os irmãos a continuar a crer na vinda de Jesus. Porque chega certo tempo na vida de muitos cristãos que as pessoas desistem, não quer mais dar credibilidade na vida de Jesus por causa do tempo. Há 2000 anos atrás, Jesus deixou escrito que ele ia voltar. Mas 2000 anos para Deus é como 2 dias, 1000 anos é como um dia. Então entenda que Deus não retarda a sua promessa. Ainda que muitos tempo tardia, que está demorando, mas ele é longânimo, irmãos. A palavra longânimo significa paciente. Deus tem paciência em mandar Jesus na hora certa, porque Deus não quer que as pessoas se percam. Deus quer que as pessoas se afastaram do caminho, voltem para o caminho dele. Deus quer edificar a fé das pessoas. Deus quer que as pessoas voltem a ter avivamento dentro de si, buscar a presença, a graça do Espírito Santo. Então o objetivo de Pedro aqui foi exortar, animar os irmãos
como o Espírito Santo está usando a minha vida pela misericórdia para animar vocês que estão fracos, que estão desanimados, a voltar a buscar Jesus. Porque a palavra de Deus ela é viva. Verso 2, irmão. Diz assim, perdão, irmão, a garganta não está pouco boa, não está boa. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas, eu estou lendo aqui a palavra, pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador mediante os vossos apóstolos. Muitos profetas falaram da vinda de Jesus. Isaías, a gente sabe, né? O apóstolo Paulo, a gente sabe, muitos profetas falaram, Ezequiel teve visão da vinda de Jesus, quase todos os profetas falaram da vinda de Jesus. Então está registrado nos livros, que é a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isso, verso 3, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. A gente está vivendo esse tempo, as pessoas escarnecendo de Deus, vivendo com seus próprios desejos, suas próprias vontades, fazendo seus próprios caminhos, irmãos. Então, há um caminho para o homem que parece que é bom, mas o fim é de morte. Mas nós que somos cristãos, andamos, irmãos, pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Então Jesus falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Eu tenho 15 anos que sirvo a Deus, eu podia parar e dizer bem assim, não, vou parar, Jesus não voltou ainda, mas essa promessa do arrebatamento, ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, ele também, né, tem muitos cristãos indo embora dessa terra, ele está salvando, está levando para o paraíso. Mas a promessa do arrebatamento vai acontecer na hora de Deus. Versículo 4, e dizendo, os escarnecedores, é o que eles estão dizendo, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles falam assim, meu avô era crente, meu bisavô era crente, tem essa história, meu trisavô, meu tetravô, meu pentavô, 5 gerações. Falou que Jesus já veio, eles já morreram, mas Deus não tarda a sua promessa, irmãos. Se Deus falou que vem, Ele vai mandar Jesus voltar, irmãos. Na hora certa, Deus é fiel, é verdadeira, a palavra de Deus é santa, irmão. Tudo que está escrito nesse livro está se cumprindo para a honra e glória de Deus. Então espera com paciência. Sabe o que é que você precisa, meu irmão? Paciência. Paciência é o fruto do Espírito Santo, onde muitos não estão tendo paciência hoje, de permanecer na sã doutrina, na graça, na comunhão, em orar, em jejuar, em buscar a Deus, que é salvação individual. Muitos estão aí, né, ouvindo os escarnecedores, as pessoas desanimando vocês, dando vocês, a maioria, toda a regra tem exceção, perdoa até a minha expressão, mas a verdade é que muitos dão ouvido aos ímpios, não estão dando mais ouvido à palavra de Deus, que nem eu estou pregando aqui a verdade. Dê ouvido à verdade, a Jesus, empreste seu ouvido para a palavra de Deus, para a verdade. Se Jesus falou que vai voltar, Ele vai voltar. A Bíblia diz que Deus vela no céu para a palavra se cumprir na terra, Jeremias 1,12. Números 23,19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha os sinais que está na terra em Mateus 24. A Bíblia diz das pestes, o Covid já veio, destruiu muitas vidas. Agora guerra, ouvireis de guerra, rumores de guerra. Vocês estão ouvindo de guerra por aí, rumores de guerra. A fome, a peste, a frieza espiritual, tudo tem se cumprido na nossa geração. Verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existe os céus e a terra, que foi tirada da água, do meio da água subsiste. Aqui está falando dos dias de Noé, irmãos, pelos quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Pedro está dizendo, vocês lembram que Noé avisou naquela geração? E ficou 120 anos Noé fazendo a arca. E as pessoas zombaram de Noé, criticaram Noé, que nem está os dias de hoje, Pedro está dizendo. Mas no dia que Deus mandou a chuva, irmãos, e mandou Noé entrar na arca, Deus mandou o dilúvio. Jesus falou que assim como foi no dia de Noé, vai ser a vinda do filho dele. O povo bebia, comia, casava e dava esse casamento, e o povo está despercebido por aí, confiando na tecnologia, nas coisas do mundo, confiando no homem, mas não está confiando na palavra mais. Nós temos que firmar nossa fé na palavra, irmão, em Cristo. Não é em placas de igreja, não é em pastor, não é em homem, não. É na palavra. O que eu estou pregando aqui, irmãos, o Espírito Santo garante a palavra de Deus. Que você crê no Espírito Santo, você já foi abençoado por Deus, você é abençoado por Deus, você já experimentou do poder do Espírito Santo, então você não pode duvidar da palavra de Deus. Deus está falando comigo que tem pessoas que estão duvidando, que Ele está dizendo que está voltando e Ele vai voltar, Jesus. Não sabemos o dia nem a hora. Verso 7. Mas os céus e a terra que agora existe, Pedro está dizendo, pela mesma palavra, irmãos, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda como fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqueles que ficarem na terra
quando Jesus arrebatar a igreja, a terra, irmãos, vai passar por uma destruição muito grande, vai ser queimada a terra por fogo de Deus. Agora verso 8, mais amados, não ignoreis uma coisa, Pedro vai dizer, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, tá vendo? 1000 anos para Deus é como um dia. Preste bem atenção, de Noé para Jesus é 4000 anos, de Jesus para nós é 2000 anos. O mundo tem 6000 anos de existência, para Deus é como 6 dias, irmãos. Olha o calendário de Deus. Então preste bem atenção. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, irmãos. Olha para aí, que Deus poderoso. Então ele está dizendo que vai voltar, ele vai voltar. O Senhor não retarda a sua promessa, verso 9, ainda que alguns a tenham como tardia. Você está achando que está demorando a vinda de Jesus? Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A vontade de Deus é que as pessoas venham se arrepender do pecado e venham até Ele. Então, meu querido amado irmão, se você acha que você está vivendo uma vida de hábito, de pecado, se arrependa, porque Deus é paciente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer lançar ninguém no inferno. A vontade dele é popularizar o céu, encher o céu de santos, irmãos. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, onde você está, feche a porta do teu quarto, confessa ao Espírito Santo de Deus, a Deus, que você precisa fazer uma aliança com Deus. Procura uma denominação que ainda existe na terra, pessoas verdadeiras que pregam por amor, para que as pessoas venham te abençoar também no nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você e finalizar esse vídeo. Depois você ativa o sininho, dá um like, inscreve-se no canal, compartilha as mensagens e deixa lá uma notificação para que eu possa estar te respondendo. Se você quiser deixar uma oração, pedir uma oração, eu vou estar orando por você, dizer da cidade de onde você é, para te deixar a saudação, amém? Para o crescimento do canal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, eu te apresento o ouvinte da palavra, Senhor, esse irmão que nos assiste no canal, Pai, que está afastado dos teus caminhos, e o Senhor venha trazer ele de volta, Pai, que ele venha crer na tua palavra, Pai, derrama a tua graça, o teu Espírito Santo, Pai, enche ele da tua virtude, do teu poder, da tua graça, Pai, livra ele do mal, Pai, da tentação que há de vir sobre a terra, da grande tribulação, Senhor Deus, e se o Senhor voltar hoje, Pai, ele confessando o Senhor como Salvador, reconciliando com o Senhor vai arrebatar ele, Senhor. Pai, tem misericórdia das almas, Pai, livra do fogo eterno, para a tua glória, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, tenha um ótimo dia na presença de Deus.